Olá, meu nome é Fabiana Dorileu. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, nós vamos aprender sobre a harmonia das cores. O vídeo de hoje é a continuação do vídeo anterior, onde eu ensinei a todos vocês a fazer o círculo cromático com a técnica Dresden Plate. Então, antes de começar, vamos à nossa meditação do dia? Ela se encontra em Romanos 8:28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não é fácil, mas por fé temos que crer. Aqui Paulo fala que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Isso quer dizer coisas boas e coisas ruins. Porque a nossa vida, aqueles que amam a Deus, pertencem a Ele. E Ele tem o controle sobre tudo e tem um propósito na vida de cada um. Então, para isto, basta apenas termos fé. Vamos iniciar o projeto de hoje fixando aquele círculo cromático num painel. Assim vai facilitar o seu manuseio na hora de combinar as suas cores. Vamos lá então? Aqui está o nosso círculo de Dresden Plate, que é a técnica que nós utilizamos e podemos assim reaproveitar as 12 cores do círculo cromático. Então nós vamos usar nesse painel para confeccioná-lo um fundo de tecido preto de 29 por 29 centímetros, é um quadrado. Vocês vão utilizar 4 quadrados de 6 centímetros da cor preta, justamente para fazer esses cantos do painel. E aqui eu utilizei as variações dessas cores. Então você simplesmente vai pegar as cores que tem no círculo e entre elas fazer uma tonalidade entre elas. Então eu consegui aqui distribuir as cores ao redor em 24 cores. E por isso, então, vocês vão estudar os seus tecidos, as cores dos tecidos que vocês têm, e nós vamos usar mais 24 quadrados de 6 centímetros. Nesse painel, eu também vou fazer ele com viés, isso daqui é opcional, mas quem quiser fechar ele com viés, ele é 6 centímetros por 1,5 m. Ou você pode estar fazendo embutido também. E forro e manta para este painel de 40 centímetros, também um tamanho quadrado, de 40 por 40. Então, dessa forma, você vai montar o seu painel. Aqui nós não vamos focar na montagem, aqui é só uma sugestão para vocês, mas se acharem difícil ou mais trabalhoso, vocês também podem só fixar esse círculo cromático num painel, num tecido preto ou branco, conforme o seu critério, tá bom? Então aqui eu vou terminar esse círculo e nós já voltamos, esse painel, e nós já voltamos com o restante da técnica. Então aqui está o meu painel pronto e o círculo cromático dentro dele. Depois disso, nós precisamos confeccionar alguns símbolos de triângulo, quadrado e retângulo para nos auxiliar a mexer com esse círculo cromático. Vamos lá então as medidas? Eu fiz um rascunho primeiro no papel e depois, por causa da durabilidade desses instrumentos, você pode estar passando para um EVA da cor que você preferir. E eu passei aqui no preto, até para visualizar melhor e não confundir com as minhas cores. Ou preto ou branco, seria o mais indicado. Vamos lá então aos símbolos? Cada símbolo desse que eu vou mostrar, eu vou falar a que tipo, qual é a classificação dessa harmonia que faz cada símbolo desse. Nós temos aqui o nosso primeiro símbolo, ele parece um triângulo. Vocês vão formar esse símbolo aqui numa medida de um quadrado, a partir de um quadrado de 10 centímetros. Vocês vão cortar esse quadrado ao meio. Então esse símbolo, ele equivale à harmonia das cores na classificação de análogas. Meu próximo símbolo é este daqui, que também equivale a um triângulo, porém é um triângulo isósceles, onde ele é feito a partir de um retângulo.
com a base de 8 centímetros e altura de 12 centímetros. Você acha o meio desse retângulo na sua altura, faz uma marcação e aí você consegue fazer esse triângulo. Não se preocupem porque depois eu vou deixar lá na minha página todas essas medidas para você conseguir fazer. Também temos um símbolo de quadrado, então eu preciso de um quadrado de 10 centímetros. Aqui eu também tenho um outro triângulo, porém esse triângulo ele é igual em todas as laterais. Então é um triângulo de 12 centímetros de lateral. E por último, eu tenho um retângulo que vocês vão fazer na medida de 7 centímetros por 10 centímetros. Fizemos isso daqui no papel, como eu disse para vocês, eu passei para o EVA. Então, após tudo pronto, nós vamos assim então começar o estudo das cores. Vamos lá? Então vamos conhecer como as cores são classificadas. Nós temos, assim como nós aprendemos lá no tempo da escola, no ensino fundamental, nós temos as cores primárias, as cores secundárias e as cores terciárias. A formação e a junção das 3 classificações de cores, nós temos as 12 cores do círculo cromático. Então, é baseado nessas cores e nessas classificações que é baseado no nosso círculo cromático. As nossas cores também possuem temperatura. No círculo, nós vemos claramente que nós temos uma metade de cores frias e outra metade de cores quentes. Assim, nós temos essa divisão do círculo em 2 partes. Aqui são os tons mais fortes, mais amarelados, que lembram o sol. E aqui os tons mais escuros, mais verde, azul, que lembram a noite. Por isso, cores frias e cores quentes. Aqui é uma imagem onde vocês podem ver claramente as combinações que nós temos para harmonizar todas as nossas cores. Por isso foi feito esses símbolos anteriormente, a importância deles. Então, o primeiro que nós temos são os complementares. O que são complementares? São cores opostas, que eu posso estar identificando mesmo através de uma caneta. A próxima classificação são as cores análogas. São sempre 3 cores, uma do lado da outra, como esse símbolo. E agora eu vou pegar os meus símbolos e vou estar posicionando. Então, o meu triângulo de 10, a partir do quadrado de 10 por 10, que eu cortei ao meio, eu formei esse triângulo das cores análogas. Eu fiz um pique aqui em cima para lembrar que eu tenho que colocar esse EVA aqui, olha, esse símbolo, exatamente no centro do meu círculo. Assim eu pude, ver claramente quais são as minhas 3 cores análogas se eu escolher este lado do meu círculo. Então, eu tenho aqui azul esverdeado, azul e um azul anil. Se eu virar para o outro lado, eu também vou ter mais 3 cores que formam análogas, verde, amarelo e ocre. Lembrando que esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus, ele precisa pegar um ângulo de 90 graus para você sempre estar com as 3 cores nas análogas. Então, são sempre cores vizinhas, independente se for dos tons de amarelo, de vermelho, de azul ou de verde. A minha próxima classificação é a triangulação. Então, eu uso aquele triângulo que nós fizemos ele de 3 lados iguais, de 12 por 12. Eu coloco ele exatamente no centro, até mesmo com a ajuda de alfinete, porque você pode ter esse painel na parede ou mesmo em cima de uma mesa. Aqui eu fiz um pequeno furo no meio desse triângulo e você pode estar até marcando o meio do seu círculo aqui, olha, para você identificar o centro. Então, eu vou deixar aqui, meu triângulo e seguro o alfinete. Se ele estiver na parede, é até mais fácil, porque esse alfinete vai entrar inteirinho.
tá? E aqui eu vou girando o meu triângulo e eu acho as combinações na classificação da triangulação. Então aqui, por exemplo, eu tenho essa combinação aqui do azul, do amarelo e do magenta. Se eu virar mais um pouco, eu posso fazer essa outra combinação, o ocre, o roxo e o azul esverdeado. Mais um giro e assim você vai achando vários tipos de combinação. Depois da triangulação, nós temos as cores meio complementares. A meio complementares eu vou fazer a mesma coisa, vou colocar o alfinete, vou colocar ao meio do meu círculo e vou estar girando essa peça. Então o que eu tenho aqui na meio complementar? A meio complementar, ela é usada uma cor a mais do que a complementar. Porque como eu disse anteriormente, a complementar não são cores opostas, então o verde ele combina diretamente ao magenta, esse tom de verde ao magenta, são cores opostas. E a meio complementares, ela vai utilizar as duas cores adjacentes a essa cor principal, que seria da complementar. Então, eu vou ter a combinação do verde, um pouco mais escuro, do roxo e do vermelho terra. Então, aqui eu tenho as três cores que formam a meio complementar. Outra combinação é a retângulo, onde nós fizemos o nosso retângulo e ele bate aqui certinho, olha, só na ponta desse retângulo você consegue ver as cores. Então, eu tenho azul esverdeado, verde claro, esse vermelho terra e o roxo. Então, aqui eu tenho a combinação retangular. De todas as combinações que nós temos, a retangular e a quadrada, que será a próxima, são as mais difíceis ou mais ousadas, porque nós contamos, né, com um contraste muito grande de cores. Normalmente, nós pegamos uma cor dominante e trabalhamos as demais em pequenos pontos. Aqui é outra combinação retangular entre o azul, roxo, ocre e verde claro. E por último, próxima à retangular, nós temos a quadrada. A quadrada, ela já também pega 4 cores de tecidos contrastantes, porém eu tenho intervalo entre duas cores, enquanto a retangular tem intervalo somente de uma cor. Então, aqui eu tenho o azul, o verde claro, o laranja e o roxo. Aqui eu tenho as minhas 4 cores na combinação de quadrado. Viram como não é difícil? Se você usar o círculo cromático realmente em todos os seus projetos, em todos os seus trabalhos, eu garanto que você vai ter um sucesso diferente de outros trabalhos, tá bom? Então faça o seu círculo e aproveite muito. Inclusive, o círculo cromático hoje é muito usado na indústria, nas fábricas, no design, na moda, nos cosméticos. Então, aí está comprovada toda a importância de usarmos esse círculo cromático. Vamos usar também em nossos trabalhos. Apesar do nosso ramo ter uma grande facilidade, as fábricas já lançam os nossos tecidos próprios para patchwork em coleções. Então, naquelas coleções já vem todos os tons e cores que você precisa. Mas nem sempre nós conseguimos achar todos esses tecidos da coleção ou mesmo ter condições, né, de adquiri-los. Por isso a importância de você fazer o seu círculo cromático. Se você está sem tempo agora, então vai, imprime, mas com o tempo, assim que você conseguir, vai lá e faz o seu painel de Dresden Plate. Vai ser muito proveitoso para você. Outra coisa, não se preocupe com toda essa informação, que é um pouco diferente de tudo aquilo que nós já estudamos no patchwork. Eu vou deixar lá na minha página tudo por escrito, essa teoria, todas as classificações das cores, toda a possibilidade para você achar a harmonia das cores dos seus tecidos. Então, se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha com as suas amigas e se ainda não é inscrito no meu canal, vai lá e se inscreva. Então, um grande beijo a todos e que Deus os abençoe. Até o próximo vídeo.